Voltando, né? Voltando para ver se a tecnologia nos ajuda agora. A gente está querendo falar sobre escritórios do futuro, né? E o presente não está contribuindo muito, mas faz parte também, né? Faz parte essas adaptações não estão ao nosso alcance se a gente controlar isso. Então vamos lá tentar de novo. Beleza, visualizar. Acho que agora tá mais, parece estar mais tranquilo. Agora Oi? vai dar certo. Agora vocês estão me escutando. Consegue me ver Ai, mexendo? é mais ou menos. Tu ficou travado numa cara meio estranha. Mas, Eu tô no 4G agora, se for, não mas pode. continua falando aí que vai ser assim mesmo, né? Mas vamos lá, eu estava falando então do Rembrandt aqui, ó, que eles conseguiram fazer com algoritmos e tecnologia, não uma cópia perfeita, mas uma criação perfeita. Então, o algoritmo criou um quadro, como o Rembrandt fez, e até quem quiser ver, bota Next Rembrandt no YouTube e vem o vídeo. É muito legal, mostra como é que eles calcularam, como é que eles fizeram as proporções para calcular a quantidade de tinta exata que o artista usava igual. Ok, e aí eu pergunto, se eles conseguiram fazer um Rembrandt criado, né, uma criação, o algoritmo, né, o software, o computador fez igual, não apenas uma reprodução. Será que um projeto arquitetônico também não vai ser possível ser criado assim, da mesma forma? É muito provável, né? Não sei se agora, talvez 5, 10 anos, também não sei se disponível comercialmente, né? Mas aí a pergunta que daí a Klaus Schwab fala no livro, né? Ok, mas onde é que fica a posição do ser humano aqui? Porque, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que entender nessa nova revolução industrial da tecnologia tecnologia feita por humanos, para humanos. E aí a grande competitividade que ele coloca é ser humano. E aí as profissões que têm mais contato com o ser humano começam a ter mais destaque. Por exemplo, a psicologia provavelmente vai ser uma profissão muito forte no futuro. O médico já não. Porque o diagnóstico, com a quantidade imensa de dados que vão ter disponíveis, ela vai ser muito mais facilitada. Talvez vai ter um médico, mas um médico conseguindo fazer 10, 20, 30 atendimentos a mais do que faz hoje. Já o psicólogo não, esse contato humano ele vai ser mais exigido. E aí o arquiteto ele pode ganhar uma vantagem nesse sentido, eu entendo. Quanto a máquina vai estar, talvez, processando, projetando ou acelerando o seu trabalho, o teu relacionamento com o cliente que vai ser o ponto máximo. Assim, aí eu fiz uma brincadeira com ela um dia desse. A partir do momento que tu pega o teu telefone, teu WhatsApp, e tu pensa assim, ó, putz, aquela mensagem daquele cliente chato. A partir do momento que tu pensou, putz, aquele cliente chato, perdeu para a máquina. Porque a tua vantagem é tu amar o cliente. Né? É tu mostrar o amor, a empatia verdadeira. Então, vai ter que começar a trabalhar, inclusive, não achar, putz, aquele cliente chato, porque, na verdade, aquilo que tu vai poder contribuir na arquitetura, claro, vai ter a criação, vai ter o projeto, vai ter a troca de ideia, o cliente vai exigir isso, mas ele vai exigir cada vez mais, porque a máquina vai estar fazendo o resto, e ele está de saco cheio da tecnologia. Então, o trabalho do arquiteto vai ser um trabalho muito mais de ponte. Eu falo assim, né? Tem gente que fica brabo quando a gente tem alunos meus na faculdade, sempre teve isso. Tem pessoas que ficam muito brabas quando a gente fala assim que a gente tem que fazer papel de psicólogo para entender o cliente, né? Entender as necessidades dele, meio que fazer um papel aí de mediador entre marido e mulher às vezes, porque eles não sabem direito o que eles querem. Mas esse é o papel que vai permanecer. O desenho em si vai ser cada vez menos, né? Seguindo esta linha de raciocínio que a gente está conversando hoje. Né? O desenho, o detalhamento, o que a máquina pode fazer, ela vai poder substituir. Agora, você realmente sentar, conversar com o teu cliente, usar da empatia, como o Guilherme falou, conversar realmente o que ele quer e refletir o que ele quer no teu projeto, isso realmente é do ser humano. Né? Esse entendimento da necessidade dele. Isso vai continuar permanecendo do ser humano, né? Assim, dentro da medida do possível. Então, esse papel permanece. E a gente realmente ter consciência. Não adianta a gente querer, assim, muita gente, né, Guilherme, vocês devem passar por isso. Fica brabo, não vou dizer talvez ou revoltado, porque tem o projeto online, porque tem lá o cara que vende projeto pela internet. Gente, vai ter e vai ter cada vez mais.
você tem que buscar o teu diferencial no atendimento, por exemplo, dentro dessa linha que a gente está falando hoje, e realmente entender que esse é isso que as pessoas ainda querem, né? Elas querem esse carinho, elas querem essa atenção. Eu vejo que esse é o caminho, aí a gente permanece. Agora, se você fizer o projeto por fazer, só para entregar, você começa a ser possível de ser substituível, passível de ser substituído, né? É bem isso. O fator humano, que engraçado a gente falar isso, né? Que vai ser o teu grande diferencial perante a máquina, e ele tem que começar a ser agora mais desenvolvido. Eu até chuto, né, que as faculdades de arquitetura no futuro vão ter muito mais cadeira de psicologia e de capacitação humana do que só da própria tecnologia e da própria arquitetura. Vai ter uma mudança para você ganhar esse diferencial, né? Agora, vai ter que como é ter, que... né, Guilherme? Vai ter que ter. Né? Eu lecionei durante 6 anos, você ainda leciona, a gente sabe que hoje ainda não é. Por isso que a gente fala que você tem que se preparar sozinho para o teu escritório, porque isso não vai vir do curso que você vai fazer, não vai vir da faculdade, ainda não, né? Isso é uma coisa que você tem que enxergar lá na frente e começar a fazer coisas, ler coisas diferentes, estar com pessoas que pensam diferente, porque ainda não vem da academia, né? Não, ainda não vem. E aí, nessa pegada, a gente pode se perguntar aí, como é que eu me preparo para o meu escritório e a mim mesmo poder enfrentar essa mudança tecnológica que é exponencial, é muito rápida, e a gente não fala mais lá em 2050, é 2025. Né? O Guga Stocco, para quem quiser, tem um podcast dele que se chama 2025 no Spotify, e ele fala sobre futuro, e ele fala 2025. Ele não fala muito longe, fala daqui a 5 anos. E ele vai mostrando as mudanças na tecnologia, na biologia, na biologia com genética associada à tecnologia, no consumo, como o consumo vai mudar brutalmente. Aí sabe, eu tinha um pouco de preconceito. Eu sempre falava assim, vai acabar o emprego então. E aí, como é que as pessoas vão comprar o iPhone? Eu falava, numa época tinha assim, tá, mas daí se as máquinas vão fazer tudo. Não é isso. É que, na verdade, até a forma de consumo e a quantidade, no final tu não tem mais casa, tu não tem mais carro, mas tu tem o Uber, tu tem o Airbnb, tu começa a ter um uso mais minimalista, né? Um uso mais meio compartilhado, né? Meio não, né? Isso, é totalmente compartilhado. E aí a relação de dinheiro muda. Então, e assim, como é que você se prepara para esse impacto? Então, assim, no final do livro, da Quarta Revolução, ele fala tecnologia o tempo inteiro, o livro, o Klaus Schwab. Mas no final ele fala assim, o caminho a seguir, né? E aí ele fala de uma relação contextual, a mente, emocional, o coração, a inspirada, a alma e a física, o corpo. Então, assim, tu tem que se preparar. Tem que se preparar psicologicamente, tem que preparar o teu coração, o teu corpo e o teu físico. E aí ele até fala assim, tu tem que começar a fazer exercício físico, tu tem que estar bem fisicamente, porque a desgaste emocional é forte. É forte. O desgaste é forte. E aí, fazendo uma ponte com isso, onde é que a minha criatividade até está dentro desse estresse todo que a própria tecnologia que hoje esse é o ponto negativo da Quarta Revolução. Ela criou uma questão de eu estar 24/7 ligado e o nível de estresse muito alto. E aí, e a tua criatividade, ela trava nesse ponto. E aí, entrando nessa inteligência, como falou, contextual, emocional, inspirada e física, tu entra na positiva, que é um outro livro que eu queria trazer aqui, que é o livro do Inteligência Positiva, do autor Shijar Chamini. Ele é um pesquisador de Stanford, e ele escreve um livro fantástico sobre criatividade, não diretamente, ele fala que tem que ter de criatividade, mas como aguçar a tua criatividade por meio de exercícios, então dentro da técnica de mindfulness. Mas ele nem usa esse termo lá, ele usa Academia QP. Ele tenta tirar todos os paradigmas de meditação, mindfulness, que pode prejudicar, porque ele até fala no livro que ele tentou ensinar meditação para os grandes CEOs dos Estados Unidos, que ele era coach, e ele disse que apenas 10% continuavam praticando, 90% não. Daí ele entendeu assim, não é aqui o caminho. Daí ele começou a fazer pesquisa em cima de imagem de cérebro para entender que outros exercícios poderiam ter sido feitos mais fáceis, que poderiam atingir o mesmo ponto. E aí, nesses pontos, ele identifica o que seriam os sabotadores no ser humano e os sábios dentro do seu cérebro. E aí, se tu segue os exercícios do livro, tu consegue bloquear o que ele chama de sabotadores no livro,
a tua criatividade potencializa e teu nível de estresse cai muito. Então, assim, para você enfrentar a quarta revolução industrial, né, enfrentar não, vamos supor, inserir-se nessa nova tecnologia e nesse mundo que exponencialmente muda muito, você tem que rapidamente começar a entender assim, como é que teu emocional está preparado para isso e porque isso até pode bloquear ou não a tua criatividade. Eu falo muito, vou dar um exemplo prático disso, assim, de como a gente melhorar a nossa... Um exercício bem simples, que eu falo na mentoria, já falei aqui nas lives, já fiz até um vídeo sobre isso, que é uma coisa bem simples. Quando a gente tá... O quanto que o nosso estresse mina a nossa criatividade. Quem nunca passou à noite tentando resolver um projeto, ou desenhando no AutoCAD, ou fazendo um trabalho de faculdade, sei lá, qualquer coisa. Você normalmente ficou lá 8, 10 horas fazendo um negócio, só que você não produziu de verdade 8, 10 horas, porque o teu nível de estresse estava tão elevado, porque você precisava fazer a entrega no outro dia, né? Então, o estresse daquela entrega, enfim, subiu, o nível do estresse sobe, diminui a tua criatividade. Como é que tu faz isso num exercício muito rápido? Começa a listar tudo que está na tua cabeça, que eu falo que é um alivio mental, assim. Então, eu começo a listar tudo que está na minha cabeça, tiro todas as minhas preocupações, todas, desde ir no mercado amanhã até que meu sonho é viajar para não sei aonde. Então, eu começo a listar tudo isso, e isso gera uma leveza um pouco maior e esvazia o cérebro um pouco. Tipo, sobra um espacinho, de uma maneira bem simples falando. Sobra um espaço para você ser criativo. Isso é uma forma, não é uma meditação, né? Não, mas é uma forma de mindfulness, vamos dizer assim, bem prática, de eu, tipo, aliviar a minha mente e tirar o que está sobrecarregando ela. Porque quando a gente está com nível de estresse elevado, não tem solução na empresa que eu encontro, não tem solução do projeto que eu encontro, não tem nada, né? A pessoa meio que trava. Então, isso é um grande sabotador. É a gente se atolar de coisas, não se organizar, encher a cabeça de preocupação e não ter método. É um dos sabotadores. Pode ser que seja, né, que faça sentido para alguma pessoa. Então, se limpar dessas preocupações, né, é fazer você usar o teu lado sábio. Beleza, e o que eu faço com isso agora? Daí agora eu vou priorizar isso, né, porque é um lado mais prático agora, né? Não é tão inconsciente, mas faz parte desse processo também. Isso Eu uso mesmo. bastante. E aí, ele até ensina uma técnica bem simples, né? Mas ele fala assim, de tu pegar o dedo indicador e o polegar e ficar fazendo esse movimento aqui. E prestar atenção no dedo, no polegar e indicador encostando um no outro. E tentar ficar durante 30 segundos prestando atenção no que tu tá sentindo. Aí tu começa a apertar um pouco mais e tentar o máximo possível prestar atenção nisso. E ele fala que tu deve fazer esse exercício e outros do gênero 100 vezes durante o dia. A cada 30 segundos conta uma vez. E ele diz que se tu faz isso várias vezes, quando você está fazendo isso, você sai daquele ponto do cérebro que está minando em outros lugares. Então ativa, ele explica no livro, ativa outras regiões do cérebro. Enfim, são exercícios simples, nada de elaborado, para você começar a enfrentar esse estresse que a nova tecnologia, que essa nova forma de trabalho traz, e ao mesmo tempo se potencializar sobre elas, né? Porque é que nem a história do BIM, assim, muita gente ainda não está integrado no BIM, porque, ok, dá trabalho, no início ele causa um estresse, dificulta a vida do escritório, porque até atrapalha na entrega dos Sai da prazos, zona de conforto, né? Sai totalmente da zona de conforto. A gente passou isso durante um ano, atrasando os prazos, foi terrível de início. Mas no final, o resultado e aquilo que traz para a gente e para o cliente é assustador. E isso que o BIM só está iniciando, né? Então, e o BIM é uma das pequenas formas de inovação que hoje tem na arquitetura. Então, assim, a gente está vivenciando isso forte e adorando, né? E aí, assim, tá, aí o que mais a gente pode fazer, então, para poder entrar com o escritório, né, nessa quarta nova revolução, nessa forma que o futuro está esperando para o escritório? Então, no livro do Inteligência Positiva, ele não traz tanto. Mas no Milagre da Manhã, que, pô, tanto já foi falado, né? Ele traz os exercícios que te potencializam muito a atingir outros níveis. E um deles, que eu acho mais legal, é a leitura. Que aí entra no conceito do lifelong learning.
né? Ou educação continuada, como alguns colocam também em português. Mas o pessoal tem usado mais o termo em inglês, lifelong learning. E por que é o lifelong learning? É tu entrar num ritmo de aprendizado contínuo e eterno, né? E aí e ainda fala assim, ó, eu vou aprender arquitetura, mas talvez eu vou estudar psicologia também. Ou eu vou aprender arquitetura e eu vou provavelmente estudar alguma coisa de tecnologia e programação, ou eu vou talvez começar a trabalhar com algumas startups para entender como é que elas desenvolvem produtos, e aí talvez ver como é a arquitetura... E tu começa a fazer pontes com conhecimentos diferentes. E é eterno, né? Tu vai talvez fazer aqui, depois tu muda no outro ponto. E aí o pessoal, cara, mas que horas tu estuda, Guilherme? Cara, começa com 30 minutos por dia, né? Eu não li muitos livros no ano passado comparado com a Ana. A Ana leu 15, eu li 8. Então, assim, mas como? Lendo 30 minutos por dia. 30 minutos por dia. E aí o podcast, que no Google Stoke fala, vai na academia fazer 20 minutos de esteira, escuta um podcast, cara, tá cheio de podcast legal, tem o Like a Boss, no Spotify, que é muito interessante, esse do Google Stoke, tem os da MeTime, que é o Cast for Close, que fala sobre vendas. Então tem muito conteúdo que tu pode ir fazendo, esse lifelong learning, entrando, se preparando para esse escritório do futuro e não ficar para trás, né? 30 minutos por dia, daqui a pouco 1 hora, daqui a pouco o teu escritório ter um dia da semana dedicado a treinamento e aperfeiçoamento. Na verdade, essa é uma tendência. Não vai ser 5 dias da semana projetando, correndo, atendendo WhatsApp, não. Vai ter um dia da semana que vai estar meio período estudando e outro meio período trocando conhecimento, né, dentro do escritório. Input e output conhecimento, né? Essa é uma tendência que eu tenho certeza que os escritórios de arquitetura vão ter. Assim, é uma vez por semana estudando e trocando conhecimento entre os colaboradores. Somando a isso aí que você está falando e tentando colocar isso de outras palavras, na verdade, é a história de que a gente não tem que sair da nossa bolha. Eu falo muito isso, né? Por exemplo, isso que você falou assim, ó, vou aprender sobre outras coisas, eu vou aprender sobre startup, eu vou aprender sobre coisas diferentes e fora necessariamente da tua área comum, vamos dizer assim, talvez comum não seja a palavra correta, da tua área da rotina. Então se eu trabalho com arquitetura de interiores, cara, vai estudar sobre outra coisa. Não vai só estudar sobre arquitetura, só sobre interiores, só seguir gente que fala sobre isso, né? Porque senão a gente vai ficando isso aqui, né? Vai tipo botando aquele cabresto que se falava antigamente. E hoje, cada vez mais, você pode e deve ser especialista. Mas a gente não pode ter o nosso conhecimento especialista, né? Eu falo que o meu conhecimento tem que ser abrangente e eu foco onde eu quero ir, aonde eu quero chegar e direciono as minhas ações para uma coisa. Mas eu estudo de tudo um pouco. Esses dias alguém perguntou para mim, falei, nossa, Priscila, mas como é que você sabe de tanta coisa? Ou, enfim, você lê um pouco de uma coisa, lê de outra, mas não assiste o jornal, né? Nacional. Você escuta um podcast, ou você lê um livro que te ensina alguma coisa. Faz 2 anos que eu estudo sobre perfil de cliente, perfil comportamental e perfil de pessoas. Por quê? Porque eu entendi que a chave está no cliente. Pessoas compram de pessoas, né? Se eu atendo, não é eu atender, é eu saber o que eu tenho que fazer para aquele cliente, para ele me... Isso não tem nada a ver diretamente com arquitetura. Tem a ver com psicologia, que nem tu falou antes, tem a ver com, né, eu fiz coach. Isso é só para dar treinamentos para Transforma. Não, eu aplico diariamente nos clientes que eu atendo no meu escritório. Quer dizer que você vai abrindo o leque para você conseguir ter mais resultado onde você quer. Porque estudar só sobre uma coisa não dá mais. Né? A minha pós, por exemplo, é em gestão empresarial. Não tem nada a ver com arquitetura. E assim a gente vai evoluindo, né? Eu penso que esse sentido de a gente olhar um pouco para o que está acontecendo ao nosso redor, entender e estudar o tempo todo, né? Não dá para parar mais, né, Guilherme? Não se para mais, nunca mais. É um hábito. Não se para, é um hábito e um hábito necessário para você e para o seu escritório. E isso que tu tem colocado é perfeito. Posso estudar coaching e usar isso no meu dia a dia? Ou usar de outra forma? Você escolhe como é que você soma o teu conhecimento dentro da tua rotina. Posso estudar neuroarquitetura? Que absurdo, neuroarquitetura, mas daqui a pouco tu entende como é que aquilo pode funcionar ali, daqui a pouco tu estuda Smart Cities e começa a fazer uma contribuição para dentro da tua própria cidade, e essa contribuição daqui a pouco te traz mais clientes. E essa coisa que você falou,
não ver o Jornal Nacional, eu acho perfeito isso. Eu estava vendo uma vez assim, um exercício para saber se você é positivo ou não, né? Se é uma pessoa negativa ou positiva. E aí tinha uma pergunta lá, você assiste jornal? Tu bota assim, tu já perdia ponto, né? Porque, porque, porque assistir jornal é uma atividade de excesso de informação negativa e não soma no teu lifelong learning, não soma no teu conteúdo de aprendizado contínuo. Mas você vai ficar alienado. Não sei o que é alienado, né? Acompanhar o jornal ou tá ali ouvindo um podcast específico te dando conhecimento legal, lendo um livro, né? Gente, Claro, faz tem muitos escolhas. anos que eu não escuto mais, que eu não assisto mais jornal. Deve fazer uns novela, dezenas de anos, né? E, e jornal deve fazer o quê? Uns 4 anos. Eu mal e mal consulto um site para ver o que está acontecendo, sabe? Eu descubro o que está acontecendo porque as pessoas me falam. Mas É, são mas coisas é que a gente isso, não tem mas é isso, controle. Não adianta a gente não ver tem sobre controle. E é política uma escolha se não tem controle. daquilo que tu vai consumir de informação, né? Tu tem que escolher e esse aprendizado contínuo, que é essencial para o teu escritório no futuro, ele vai te coloca numa sinuca de bico, tu tem que escolher o que tu vai aprender e continuar absorvendo. Não que eu tenho assim um sonho, olha, se alguém quiser fazer uma startup, segue uma ideia. Eu queria assim algo assim, um resumo de notícias do dia em 5 minutos. Totalmente parcial, né? Em 5 minutos escuta, Só para tu não ficar, na verdade, pô, isso, só não ficar totalmente por fora. Os presidentes da República, eles têm isso, né? Eles têm isso. alguém que vai lá, faz um resumo de todas as notícias, mas em 5 minutos, porque, pô, de resto, eu quero continuar no meu aprendizado contínuo. Eu não quero... Fazer minhas coisas, né? Eu quero aprender, evoluir eu Isso. comigo mesma, a minha família, as coisas que são importantes para mim. Né? Eu tenho falado muito isso nas mentorias, assim, sobre a gente focar no que é importante pra gente e meio que entrar num mundo de Matrix mesmo, assim, né? Não adianta a gente ficar focado em um monte... E isso faz parte. Só acontece um desenvolvimento profissional se tem um desenvolvimento pessoal. Se vocês só estão conseguindo desenvolvimento na empresa de vocês porque vocês estão investindo em desenvolvimento pessoal. Eu estou lendo, eu estou investindo no funcionário, eu estou indo em treinamento que não necessariamente é específico da arquitetura ou da engenharia. Isso é focado no desenvolvimento pessoal. Eu falo, não existe duas pessoas, uma pessoal e uma profissional, né? Então eu, desenvolvo o profissional e o pessoal fica. Só desenvolve o profissional se o pessoal desenvolver. Não tem milagre, né? Não tem mágica ainda, varinha de condão, assim, tipo... E esse entendimento chegou agora no escritório. A Ana teve essa sacada assim, Guilherme, a gente precisa desenvolver o pessoal, a galera. E aí ela chamou a Sim, Andressa a menina... Machado. Isso. Também trabalha com a parte de coach. Ela desenvolveu uma metodologia para trabalhar com a gente. Ela está experimentando com nós estamos sendo um piloto, está super legal. Para justamente isso, assim, ó. O que é o escritório no futuro? O escritório no futuro não é ali, sentado 8 horas por dia, na frente do computador, no CAD, sketch, não. E aí a gente está fazendo um programa de desenvolvimento pessoal com a equipe, está sendo um negócio assim bem impactante, bem diferente. Eu, Ana, participando do Startup SC, participando já do Startup Weekend, participando da RD Summit. Cara, o que vem diferente, a gente vai, assim. E claro que a gente também vai dentro dos assuntos de engenharia civil, óbvio, né? Lógico, né? A gente também tem que, tecnicamente, não pode ficar para trás, né? Tem que estar aperfeiçoando. Mas daí, na verdade, o teu time começa a montar teu time com isso. Vai ter alguém do teu time que vai estar mais focado em alguma parte técnica do teu escritório. E esse é outro ponto do escritório futuro, não é tu sozinho. Você começar a entender que tu começa a somar, né, Pri? Começa a somar gente no teu time. E tu vai ter momentos que tu nem vai estar projetando e não fica angustiado com isso. Porque, na verdade, tu é a pessoa que vai estar pensando no escritório. Não é que tu também não vai estar trabalhando, mas vai estar, por exemplo, treinando o pessoal. Mais até, porque tu vai estar treinando o pessoal. E começa a entender isso. O teu futuro no teu escritório é muito mais treinando e capacitando, lendo e ensinando, né? E aí pensa, mas aí depois o cara foi embora. Beleza, começa de novo a jornada. É para sempre isso. Sempre vai estar capacitando alguém e esse cara vai ser bom e ele vai levar o teu nome legal lá para frente. E o mercado vai crescendo. E talvez assim, Guilherme, alguém possa estar pensando assim agora, mas eu não penso em ter um escritório, sou eu sozinho. Mas mesmo assim, vai chegar algum momento, escute, se você por um acaso ainda não chegou a esse momento, né? Preste bem atenção, vai chegar um momento que você vai perceber
que sozinho é mais difícil, é mais caro, é mais custoso, tudo é mais. Não é melhor, é pior. Então, você mesmo que você não queira, o teu sonho de vida não é ter um escritório com 10 pessoas, enfim, com 5, com 3. Existe uma forma de você, que é uma mega tendência e que eu acho que também faz parte dessa linha de raciocínio do escritório do futuro, e você vai ter parcerias. Você vai trabalhar com freelancers, você vai trabalhar 2, 3 arquitetos trabalhando juntos, sem necessariamente ter uma constituição de empresa, talvez, mas juntos, tipo, mercado colaborativo, né? Nós somos meio suspeitos para falar sobre isso. Mas mercado colaborativo, seja ele dentro, todo mundo dentro e tendo voz, ou seja isso, várias pessoas trabalhando de vários lugares, né? Que não necessariamente fisicamente estamos juntos, mas pode ser parcerias, né? Pode ser um freelancer. Eu falo, gente, isso faz só uma conta, né? Que quem faz minhas mentorias sabem, quando a gente faz conta de precificação, eu mostro, provo 1 mais 1, que tu ter mais um funcionário, ou um estagiário, ou terceirizar, não é necessariamente mais caro. É mais viável, né? Você vai poder fazer mais coisas, enfim, é assunto para outra live. Mas a história de ser colaborativo também dessa maneira, né? Não precisa ser eu sozinho eternamente, você pode crescer sem ser grande. Tu começa com a simples questão de dividir conta, né? Eu divido um espaço, daqui a pouco eu divido uma nuvem, pô, eu preciso do Dropbox pago, mas é caro, custa, né, R$ 500 por ano, eu não estou indo com essa grana. Mas pode dividir, divide a internet. Aí, divide a internet, divide teu espaço na nuvem, teu espaço físico, aí daqui a pouco tu começa a fazer troca entre os clientes, e nessa questão colaborativa, como se fosse um coworking, tu pode ter tá num coworking ou dentro de um espaço colaborativo teu, com mais 2, 3 sócios, de espaço, né? Não de escritório às vezes, mas sim, começa a somar e fazer esse crescimento. E aí tu começa a fazer também a troca de conhecimento. Então, daí esses 4 pessoas que estão dividindo espaço, nuvem, internet, luz, começam a dividir conhecimento. Aí eu começo assim, pô, toda sexta-feira à tarde, nós vamos escolher um livro, ou um e-book, ou um podcast, um tema, vamos estudar em conjunto e vamos fazer uma troca. E aí depois vocês ainda podem gravar, fazer uma live e postar ainda como conteúdo. E ainda pode ser conteúdo de qualidade, né? Conteúdo de qualidade. E aí, olha só a troca legal que dá para fazer, mesmo tu trabalhando sozinho, teoricamente, né? Ainda como uma arquiteto individual. E daqui a pouco tu consegue colocar um estagiário nessa história, monta um processo de treinamento com esses teus outros colegas que estão dividindo espaço, começa a criar uma metodologia, daqui a pouco vira um escritório grande, né? É um caminho e é uma tendência dos escritórios. Mas começa com o conceito, né? Tem gente que quer ser grande com um pensamento pequeno. É difícil. Então, você pensa pensando nesse conceito de colaborativo, de aprendizado contínuo, de usar a tecnologia a teu favor. Então, por exemplo, você pode, eu às vezes trabalho de casa porque eu uso a tecnologia a meu favor. É simples. Simples. O meu arquivo está na nuvem, eu não preciso ir para o meu escritório para trabalhar, eu posso trabalhar de casa. É simplíssimo, né? Chega a ser... Mas tem gente que não faz, que fica preso a coisas físicas, né? Materiais, enfim. Então também não faz uso da tecnologia para isso. Né? Um exemplo bem simples, mas que às vezes faz sentido. Por exemplo, que nem nós temos tenido clientes em vários estados, já na Bahia, Pernambuco, São Paulo, Mato Grosso. E aí, de início, as pessoas falavam um pouco, mas como é que vão fazer a reunião? Fazer reunião usando aqui o Whereby, por exemplo, que é de graça, não precisa nem login. E como é que eu vou ver a tela um do outro? A gente compartilha a tela no próprio aplicativo. Daí, se hoje a gente conseguir se reunir, daí tem o Loom, que é uma nova que a gente aprendeu agora. L-O-O-M. Tem que olhar, esse aplicativo é muito massa. Esse é novíssimo. A gente conheceu agora faz 1 mês e meio. E aí o Loom, ele grava... Tu compartilha a tela também, né? Ele grava a tua tela com o teu rostinho do lado. E aí tu vai mostrando, por exemplo, um detalhe do projeto, ou até o orçamento. Mas a gente tem usado muito o projeto, também o orçamento. E ele vai gravando. E aí, na hora que termina, ele cria um link, como se fosse um link do YouTube, mas um link do Loom. E pronto, e tu manda pra pessoa. Mas é muito rápido, assim, tu pega, grava, fechou, criou o link e manda. Tem limite de tempo? Olha, a princípio não, porque o primeiro que eu vi isso foi um orçamento de um cara que me passou que era 10 minutos dele falando.
Então, eu não sei qual é o limite dele. Assim, a princípio a gente viu que é eterno. Depois você pode ir deletando se tiver um limite de espaço, né? Os vídeos que tu vai fazendo lá. Olha, vamos dar uma olhada. É Eu tô bem usando o legal. Zoom. O Zoom também é muito interessante. Mas esse é muito Mas o legal Zoom para tem tu um fazer as limite de gravações e tempo. enviar. Para tu enviar pro pessoal assim no formato de orçamento, né? Com o link rápido, né? Sim. E que fica a dica ao pessoal, assim. Aí o que acontece assim, cara, tu não para nem mais. Assim, tu tem uma dúvida, vai lá, faz o Loom, a dúvida aqui no projeto, aqui aconteceu isso, ok? Pum, manda o link pro parceiro, o parceiro já vê lá a hora que ele pode ver também, não, e vai otimizando o E teu tempo, não tem pronto. que casar o tempo de mais pessoas. Vai otimizando, eu vejo na hora que eu posso Não. ver, ele grava na hora que ele pode gravar. E claro, eventualmente tu vai E fazer reunião online, vai trocar tela, acelera muito, né? é outro, é usar isso, de novo, a tecnologia a teu favor, né? Se eu tenho como. E eu comecei a mentoria online agora, eu comecei os atendimentos hoje, e aí as pessoas estão me perguntando assim: ai, Priscila, mas é a mesma coisa? É exatamente a mesma coisa. A única coisa que não tem é o abraço. Mas tem, se a gente chora junto, vai dar esporro igual, tipo, tarefinha, tem tudo igual, é a mesma coisa, né? Então tem muito preconceito com essa coisa da tecnologia, mas a gente tem que usar a nosso favor. Facilita a Tem que usar. vida, fica gravado, você pode assistir outras vezes, você não precisa sair de casa, pode estar aqui de chinelão, né? Tipo, assistindo na cama, enfim, tem várias, né? Meu, Vários quantos cursos que eu já fiz artifícios. online com vários, né? O Marcelo Peruso, o Cristian Barbosa, e o cara tá super Direto. perto e ao mesmo tempo, né? Não tô aqui. E até o Iaco, que fez uma palestra na RD, e ele falando assim que a vantagem, por exemplo, de treinamentos online, por exemplo, é que se, por exemplo, tu pega um treinamento que está com 18, 20 pessoas, ele falou assim, a tendência é que a pessoa que está mais no fundo da sala perde um pouco o touch. Mas ele disse que quando tu Aham. estás fazendo o treinamento aqui, ó, que nem a gente está aqui agora, o contato é muito próximo. E, na verdade, tu potencializa, tu não tem essa perda do cara que está lá no fundo da sala. Porque o cara está aqui, ó, no olho a olho, e nesse espaço físico Parece que da tá todo mentoria, tu mundo no pode ter mais mesmo, na conexão. mesma distância, né? Isso. E isso mesmo. Bem esse termo que ele falou, que está todo mundo na mesma distância. É isso aí. Igualiza, né? Deixa Caraca, igual. se deixar nós falar aqui, deixa eu ver se nós É. falamos tudo que a gente anotou que a gente ia falar, né? Vê aí se tu. Ah, treinar equipe, a gente Eu falou, serei. parcerias, estratégias, eu serei aqui também. Ah, só para encerrar, né? Nada, não que não seja importante, indiretamente a gente já falou sobre isso, mas não custa lembrar, sair do operacional para ter esses insights, né? Você não vai Sair faturar do... menos ou ter menos clientes se você parar e gerenciar, se você ler um livro durante 2 horas e parar de fazer o operacional, esvazia a mente e abre espaço para você alimentar ela com o que você precisa para o teu negócio e ir para o próximo nível, né? Para ele ir para o A minha futuro, na verdade. Não tem outra alternativa. não tem Quem outra ficar alternativa. E quem ficar aí no operacional, se entupindo de AutoCAD, vai ser substituído pela máquina. a MeTime até Pode que fez uma ser, né? pesquisa em Vamos cima de dizer. evento, pode ser, mas e provavelmente vai, porque assim, e aí a diferença de você escapar um pouco do operacional e ir para o treinamento, para estudar, a MeTime, que é uma empresa de Floripa, fez uma pesquisa em cima de vendas. E eles pegaram um time de vendas que trabalhava 5 vezes por semana e um time de vendas que trabalhava 4. Esse que trabalhava 4, no quinto dia, eles faziam estudo e treinamento. E aí eles viram a performance dos dois times. O time que trabalhava 5 dias direto, né, todo dia por semana, ele tinha um rendimento menor que o time que fazia 4 vezes por semana. Então, assim, mesmo trabalhando menos horas, o time que estava treinando, lendo, estudando e fazendo troca, ele performava melhor no tempo que ele estava produzindo. Então, essa tua sacada que tu falou, fugir do operacional, é essencial. Não é que tu não vai projetar, mas tu tem que estar buscando e tendo essa tua rotina de estudo, seja em projeto, em capacitamento pessoal, aperfeiçoamento, para poder ter essa competitividade nessa nova era. Não tem outra. Vou usar um exemplo fora da nossa bolha para a gente mostrar como a gente tem que estar ligado. Meu irmão está morando nos Estados Unidos, já vai para o 3º ano, né? Agora ele trabalha 1 ano numa empresa, basicamente é 1 ano numa empresa de consultoria. E eles trabalham exatamente nesse sistema. Ele trabalha de segunda a quinta numa consultoria externa. Sexta eles vêm para a empresa, eles têm reuniões, mas tipo
Às vezes eles vão pro bar, às vezes eles fazem reunião sentadão num sofá. Tipo, só uma reunião de alinhamento da semana e depois estão dispensados. Eles trabalham 4 dias por semana e, entre aspas, né? 4,5, tá? Talvez às vezes trabalhe até mais tarde, enfim. Aí depende de cada processo. Mas assim, essa metodologia de tipo, então eles chegam, eles estão sexta-feira com as famílias em casa, eles vão trabalhar mais felizes na segunda porque eles passaram domingo, sábado, domingo e sexta com as famílias. Tudo isso tem muito peso, né? Eu falo, não adianta trabalhar, tem que pausar também, né? Tem que dar uma... Não adianta só trabalhar, tem que pausar também. Perfeito. Não, tem que... Mas não é verdade? Isso. É bem Né? isso, bem isso. E você escuta muita gente, Guilherme, falando assim, nossa, eu tô trabalhando direto, sexta, sábado e domingo. Eu não trabalho, tem ciclos que sim, a gente não pode também mentir aqui Sim, e a dizer demanda que, pode, a demanda pode acabar te levando, mas tu não pode ter como regra, e esse é o escritório do futuro, ele não vai ter essa regra. Se tu tem a sua regra agora, troca logo. A regra assim, porque eu trabalho 12 horas por dia, eu trabalho sábado e domingo, e sinta sentir orgulho disso. Não, cara, é ruim. E não, tu não vai aguentar um trampo dessa forma. Porque tá no operacional. E aí, o que porque acontece? Tá no operacional, isso aí. Profissionais, assim, com menos de 5 anos de formado, extremamente desgastados, extremamente desgostosos com a profissão, porque só estão atolados lá no que a maquininha vai substituir, gente. Ou muda a mente, né? Ou vê isso, ou vê o negócio de outra maneira. E não é a gente aqui tá sendo... É fato isso. Quanto antes você... Eu falo, aceita que dói menos. Quanto antes aceitar o fato, melhor. Esse autor da Quarta Revolução, que ele escreve e estuda esse assunto plenamente, ele deixa muito claro isso. Não é o hard work, é o smart work. Quando tu começa a trabalhar inteligente, é a tendência do escritório futuro. Tu tem que pensar em todos os teus processos, como é que tu vai otimizar, como é que tu vai botar time, como é que tu vai treinar teu time continuamente. Porque senão tu entra no desgaste, como tu falou, em 5 anos, e aí com essa nova tendência, nova tecnologia, nova geração também vindo no outro ritmo, tu fica para trás muito rápido. Então não, aceita e soma na tua vida. Aceita e soma. Aceita que dói menos. Faz mais sentido. Guilherme, a gente te viu meio paralisado aqui, mas agora tá funcionando, né? Agora foi no final. Para mim, foi, então tá. Então tá ótimo. Não sei, pra mim tá ótimo, né? Mas... Vamos ver. Se tu conseguir gravar aí, depois tu me manda, porque eu acho que pra ti não travou aí, eu acho que travou pra mim. Pode ser, eu vou ver se consigo baixar aqui. Depois a gente tenta dar uma divulgada aí, mas eu vou deixar salvo igual, porque a gente fala de qualquer jeito, tem muita gente que tá só escutando mesmo, então tá tudo certo, né? Tem gente que nem fica olhando, fica só escutando. O formato do futuro é o áudio, né? É o podcast. Fica a dica também do futuro, não só para escritório, mas de conteúdo, o áudio crescendo muito. E tá tudo certo, só ouvir a gente também já ficou bem feliz. É isso aí. Maravilha, então, Pri. Obrigada. A gente se vê dia... Lembra aí? Tu lembra de cabeça? Que dia que a gente vai ter Deixa eu ver aqui na agenda. Deixa eu ver aqui na minha agenda. Agenda, calendário. Tá carregando aqui. A gente marcou uma live, se eu não me engano, pra semana que vem, mas tu dá uma olhada aí, que a gente vai falar. Fala aí sobre... Estou vendo aqui, no dia, sobre a mulher na construção civil, né? O posicionamento. Então, por isso convidamos a Pri, né, para ver como é que é ser mulher, já com uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, dia 8. Mês das Mulheres. Mês das Mulheres. E aí vai trazer um pouco assim do ar feminino, né, nessa área da profissão da construção civil, que às vezes é muito mais masculina, né? E aí como é que enfrenta a obra, como é que enfrenta às vezes os brucutu, e traz o ar que na verdade soma de verdade, né? Porque aquele ar brucutu velho não tá com nada. Deixa eu ver aqui o dia é no dia 10 de março. Às 7h30 também. Terça-feira, 10 de março. Mas a gente divulga mais até lá. Isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Quem está assistindo ao vivo aqui. Quem assistir depois, deixa um comentário aí se curtiu. A gente tem que cortar a live, porque senão nós ficamos aqui
Nós fizemos uma ligação só para trocar uma ideia, levou 40 minutos. Então, assim, gente, se deixar, a gente fica conversando aqui, né? 2 professores dando aula que adoram compartilhar o que aprendem. Caraca, não tem fim isso. Guilherme, Magnífico, obrigada. magnífico. A Seu gente se privilégio, vê hein? na próxima. Valeu. Igualmente, sempre, né? Obrigada, gente. Obrigada. Valeu.